Mari, seja muito bem-vinda. Fala um pouco pra gente, Mari, dessa tua rotina, né, nesse teu novo ambiente de trabalho, porque eu te conheci engenheira. E aí, hoje eu já te vejo falando brilhantemente sobre ESG e o que que é essa tão famigerada sigla, o que que ela representa para a sociedade hoje e quais são os benefícios que se tem e como que a gente consegue trazer para dentro de uma OSC essa adaptação. O primeiro, começando pelo como eu vim parar nessa história toda, como o Klesley falou, eu trabalhei por anos, cerca de uns 11, 12 anos na indústria. Então, eu sou engenheira mecânica de formação. E no final desse período que eu estive na indústria, eu me incomodei muito sobre o futuro do mundo do trabalho, enfim, de todos esses temas que vêm para a mesa na hora de discutir como as empresas vão se comportar ou vão se operar, como que as pessoas vão consumir, enfim, como que a gente vai viver, né? Seria muito. Eu fiquei pensando muito sobre o meu egoísmo como ser humano de pensar que a minha vida acaba quando eu morro. Na verdade, ela continua pelas minhas gerações que vêm pela frente e que vão viver nesse planeta. E coincidiu com o tempo da pandemia, né? Um tempo muito difícil, de muitas reflexões, de mudanças, de dificuldades que eu nem preciso trazer aqui no detalhe. E eu tinha ali alguns caminhos a seguir. O ESG caiu de paraquedas, literalmente, porque já estava na Bemol quando esse tema chegou e como era um tema que, assim, minha vida, o Klesley me conhece há anos e sabe que a minha vida paralela, vamos dizer assim, na indústria, era o impacto social, era trabalhar com voluntariado, com impacto social, com empreendedorismo social. E o ESG ainda era um tema naquela época, quando eu comecei, naquele ano ali, mais ou menos 2020, 2021, era muito sobre as pessoas não saberem o que era de verdade. A gente hoje ainda tem dificuldade de saber, porque não é tão simples assim, as pessoas resumem muito a temas específicos de filantropia, de doações ou voluntariado, quando na verdade esse já é um tema de estratégia de negócio, que ele vai tocar muitas partes interessadas. Então a sociedade civil como um todo, fornecedores, clientes, colaboradores, organizações, enfim. Então aquilo veio para mim como um desafio de trocar a roda de um carro andando, né? Como que a gente faz a Bemol, que tem 80 e tantos anos esse ano faz 82 anos de história, como que a gente coloca ela nesse rumo? E aí eu aprendi fazendo, né? Foi o que me trouxe até aqui a esse tema. Ah, eu fico muito feliz. Eu separei um adendo para essa nossa conversa, ia fazê-lo na abertura desse nosso bate-papo, mas ele cabe muito bem agora nessa transição toda, que você é uma pessoa realmente admirável como profissional, e eu te conheci engenheira, mas sobretudo te conheci voluntária. Uma curiosidade que a gente tem para trazer aqui da Mariana. Mariana foi a fundadora do Instituto Tibum, que hoje, inclusive, eu tenho uma cadeira lá nesse assento. E eu fiquei muito feliz quando fui convidado para ter uma cadeira ali, porque não é só caridade que a gente faz, não é só fazer o bem, né? O fazer o bem com dentro de uma estratégia de ESG, que é uma estratégia de negócio, responsabilidade social não é a gente encher um caminhão com alimentos e entregar na porta de uma instituição. Não é eu simplesmente ir para uma comunidade vulnerável e fazer uma ação de cidadania. São temas que se confundem, mas a responsabilidade social, que é uma das pautas tão firmes dentro dessa estratégia de SG, ela tem várias cadeias que podem ser desmembradas e, de fato, fazer o bem bem feito. Mariana, e aí eu te convido para falar para a gente aqui como é que a gente, enquanto OSCs, Organização da Sociedade Civil, como é que a gente consegue implantar essas estratégias do lado daqui, sabe? Porque são inúmeros os desafios de um gestor social. São as instituições têm aquele estereótipo de que sobrevive de doações e que muitas vezes estão com o pires na mão e não é. As instituições desconhecem o poder que elas têm perante a sociedade, não só de realização e transformação, mas podem sim sobreviver, ter autossustentabilidade dentro dos seus projetos se ele for bem executado. Então, como é que uma instituição consegue aplicar as iniciativas de ESG dentro da sua plataforma?
Clesley, perfeito. Assim, quando tu traz que a responsabilidade social ela é uma das coisas dentro da agenda, da estratégia SG, cabe perfeitamente porque realmente é uma das coisas que está aí. Então, só para fazendo rapidamente um retrospecto, o SG ele surge no mercado financeiro, né? É como uma sigla que apareceu pela primeira vez ali no documento do Kofi Annan, em 2004, quando ele provocou instituições financeiras, gestores financeiros, para que o tema de sustentabilidade, responsabilidade social, e dentre outros temas que se tocam, que tem tangibilidade, né, ali, que se conversam, que eles não ficassem no campo do romantismo, no campo da inspiração, no campo da admiração. Ai, que bela atitude, que bela ação. Mas que eles fossem, de fato, por um campo efetivo que trouxesse resultados e impactos que pudessem ser monitorados e acompanhados. Até porque não existe nenhuma organização, seja ela com ou fins de lucro, fins lucrativos, que são perfeitas. Todo mundo vai ter uma dificuldade, vai ter um desafio a enfrentar. Imagina que uma empresa ela pode ter de 1 a 100 mil colaboradores. Imagina que uma organização pode ter uma pessoa que contribui ali, que também é um colaborador, uma colaboradora, a centenas, dezenas, milhares de pessoas também trabalhando nessas organizações. Então, não dá para ter perfeição, mas você precisa trabalhar e o mecanismo que move tudo isso no mundo inteiro é o dinheiro. Né? E quando tem energia, quando tem foco, quando tem investimento em temas que vão trazer benefícios para o planeta, para as pessoas, para a sociedade, para as organizações, enfim, para todas as partes interessadas, o negócio parece que anda mais rápido, né? Que é o dinheiro que é ali o que propulsou a força motriz disso tudo. Então, esse é um ponto. Quando a gente traz como as OSCs elas podem trabalhar, a gente tem que lembrar que o cerne principal ali, o que chama no inglês, né, do core business, né, o propósito principal delas é muito forte no impacto, porque ela já nasce para resolver uma situação, né? Uma dor social. Uma dor social, que pode estar relacionada à ambiental, à social, os dois juntos, enfim. Tem várias possibilidades aí. Então, isso já é muito forte. Então, geralmente, essas organizações, elas sabem fazer muito bem a proposta, trabalhar o que elas se propuseram a fazer, né? Só que aí tem um detalhe muito importante que precisa ser falado, que ainda há uma fragilidade, ainda há uma dificuldade de falar sobre riscos, para falar sobre indicadores, relatórios, auditorias, transparência, porque não é só sobre a intenção que as organizações levam consigo para uma atividade, um projeto, enfim, um serviço que seja, mas existe toda uma estrutura que faz isso se tornar mais forte. A partir disso, olhando para dentro de casa, é que essas instituições elas vão conseguir se consolidar, ficar mais robustas, mais fortes, para poder alcançar lugares que elas ainda não ocupam. Então, por exemplo, o ambiente corporativo é lugar de uma organização, é lugar de uma OSC. Né? O relacionamento com o ambiente corporativo não é só com quem ela atende diretamente, para quem ela presta aquele produto, aquele serviço. Mas o ambiente corporativo, por exemplo, é o ambiente de uma OSC. E a gente sente falta disso quando você olha para essa estrutura, por exemplo, de governança que eu estou trazendo aqui para ti. Mas tem um campo gigantesco dentro do SG que as OSCs podem participar. E eu começaria te falando, olhando para processos internos, para a governança, para fortalecer esse impacto que elas já são muito boas em fazer.